Cordiais saudações, estimado telespectador, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Grande Fórum. Já sabe que esse é o seu programa de eleição no que toca às análises das semanas. Segunda assim, quando são pontualmente 20 horas e 30 minutos, entramos em sua casa para trazer o melhor debate em torno dos temas de atualidade nacional. Hoje não faremos diferente e vamos palmilhar Moçambique, trazendo a melhor análise dos acontecimentos de atualidade do país. Hoje vamos olhar para os debates e decisões do Comitê Central do Partido, o Frelimo. Vamos também olhar para a situação de insegurança no extremo norte da província de Cabo Delgado, com portanto, condicionar a retoma das atividades. A questão de segurança no contexto em que o Presidente da República de Moçambique anunciou há dias que, portanto, Moçambique convocou a Cimeira Extraordinária da dupla troika da SCDC para decidir a modalidade dos apoios para devolver a segurança à província de Cabo Delgado. Vamos também, se o tempo nos permitir, olhar para o plano de ação da política de emprego que foi reiterada esta semana, a intenção do Executivo em criar 3 milhões de empregos até o final deste quinquênio. Estão criadas as condições para, então, a debatermos. Temos no nosso painel Nelma Figueiredo, representa o Movimento Democrático de Moçambique, mas também Julião Arnaldo, que representa o Partido Frelimo. Vamos começar pela ordem, portanto, da apresentação prévia dos pontos prévios antes do debate. Começo por ti, Nelma Figueiredo. Quais são para ti os temas da semana? Boa noite, caros telespectadores. Muito obrigada pelo convite e espero fazer jus ao tal. Bom, o meu ponto prévio da semana, queria pedir ao presidente do município, devido aos acontecimentos no mercado grossista de Zimpeto. Tem lá várias associações no mercado grossista de Zimpeto, em que as mesmas têm trabalhado, mas já se passam vários anos sem a eleição dos novos presidentes, no que gera aquelas imagens que temos recebido no WhatsApp de sacos de batata a serem diminuídos pela própria falta de organização dentro do mercado. Afinal, temos importadores que foram tirados daqui do mercado Malanga para o Zimpeto com o intuito de se fazer daquele mercado grossista. Mas nota-se que o importador traz a sua mercadoria e no decorrer das suas vendas tem lá caminhonetas que nunca são retiradas do mercado, em que são baldeadas a mercadoria para as tais caminhonetas com outras pessoas a revender, não os próprios donos das mercadorias, e que implica essa deslealdade com o comprador. A organização é possível, mas como quando há desorganização tem alguém que ganha com isso, tem acontecido essas coisas no mercado grossista, e houve um ano que os importadores como tal fizeram de tudo para que organizassem, e o município tinha como ter controle maior daquilo que era a bilheteria semanal e mensal, porque os importadores organizavam-se e entravam em caminhões de 20 de 2 em 2 dias, condicionando assim um melhor trabalho e organização dentro do mercado grossista. Muito obrigado, Nelma Figueiredo. Ficou essencial aqui na sua nota prévia. Vamos passar a palavra para Julião Arnaldo. Qual é que é para si o fato da semana? Boa noite, Moçambique. Boa noite, colega do painel e assim a colega do morador. Bom, para esta semana elegi como ponto prévio a recente ligação da estrada Coamba-Lixinga, que foi feita na última sexta-feira, portanto, dia 21 de maio, que corporiza aquilo que foi sempre a grande promessa do governo de Moçambique, e em particular suportado, obviamente, pela bancada pelo Partido Frelimo, que era a construção da estrada Coamba-Lixinga, que há mais de 3 décadas era uma promessa que não saía do papel, por conta dos vários constrangimentos de várias natureza, mas que desta vez, finalmente, a população da província de Niassa pode testemunhar na última sexta-feira a ligação da última fase da construção e asfaltagem da Estrada Nacional número 13, que vai corporizar a província
do Niassa, sendo, entretanto, este um ponto estratégico para o escoamento de bens e pessoas, acima de tudo, fazer parte da tal estrada nacional integrada que se pretende que ligue o norte e o sul do país. Vale a pena chamar a atenção que, quando do anúncio da construção da estrada N13, que é Quamba-Lixinga, vários estratos da sociedade moçambicana, e sobretudo os partidos políticos da oposição, até porque foi nas vésperas das eleições com o lançamento da primeira pedra, lançaram dúvidas em relação a este projeto, tentando politizá-lo, dando a entender que tratava-se de propaganda política, mas que hoje, envolvido 2 anos, mais uma vez, as promessas feitas pelo presidente Inhosse a quando da sua candidatura à presidência no seu primeiro mandato estão-se a materializar, e Moçambique ganha mais uma estrada que nos próximos tempos irá dinamizar a vida e a economia da província de Niassa, da zona norte em particular, e de Moçambique de uma forma geral. Estamos ainda nas notas prévias, pedimos para ser breve neste comentário. Já. Muito bem, vamos então começar a conversar sobre os temas elencados para esta edição. Começo por ti, Nelmar Figueiredo, do Movimento Democrático de Moçambique. Como é que olha para as decisões, os debates assíduos em sede do Comitê Central que reuniu-se este final de semana na cidade da Matola? A razão que nos leva a colocar este tema de debate num painel onde figuram outros partidos políticos tem que ver com o fato do Partido Frelimo ser portanto, o que está em frente do governo do dia, daí que algumas decisões impactam diretamente na vida do executivo e dos moçambicanos. Como é que olha para a forma como foram analisados os tópicos que tocam a situação política, económica, o cenário da instabilidade no centro, o terrorismo no norte e outros aspectos económicos? Bom, primeiro, eu sendo de uma outra casa, não gosto de julgar e espreitar a casa do vizinho para determinar como é, como não é. Mas não notamos nada de novo, a música é a mesma, o disco vai soando raspado, e para dizer que já houve tempos em que quando se falasse da tal organização, o partido movia jovens, tinha muita massividade, apesar de estarmos em tempos de Covid, mas não notou-se alguma coisa que estava-se à espera, alguma coisa diferente. Veio a boa música depois da coesão, de unidos como nunca, mas tem sempre alguma coisa que deixa a desejar nesse sentido, e que os moçambicanos, pelo que nota-se, começam a ter um bocadinho, não sei se é olho aberto, mas uma questão de saber que a música já não está a ser dançada como era antes. Em relação à postura do presidente do Partido Frelimo, que, tanto enquanto simultaneamente Presidente da República, deixou ali uma mensagem muito clara aos camaradas de que é preciso acabar com a corrupção do país e de que a saída daquele Congresso era um sinal lançado para uma verdadeira caça às bruxas no que toca à corrupção. Este discurso feito em sede do Partido Frelimo e numa altura em que há processos a correr que, implicam alguns quadros da Frelimo. O que é que acha? Alguns quadros, e temos notado também algumas individualidades a serem libertas, medidas de habeas corpus. É um pouco complicado, é o que eu estava a dizer. Nota-se uma repetida música. Tá bom, estamos a combater a corrupção, mas e as penalizações em relação a isso? As pessoas são levadas à barra da justiça, mas por algum motivo, 2 anos depois, estão a ser soltas. Em algum momento parecia que não se sabia a residência dessas pessoas, de repente pediu-se para que a pessoa fosse solta porque já tem a residência. Então é um pouco complicado falar nesse sentido de caça às bruxas, quando se sabe o nome dos respectivos bruxos e as suas residências e o que alguns fizeram, mas que a justiça em Moçambique não é livre o suficiente para determinar o ponto final nessa história. E a sua vez, Julião Arnaldo, faça a sua justiça em relação a esta 4ª sessão do Comitê Central.
as deliberações, os pontos-chave destacados pelo Presidente, situação política, económica, instabilidade e esta chamada de atenção sobre o combate cerrado à corrupção. Bom, primeiro é preciso dizer que a sessão do Comitê Central do Partido Frelimo realiza-se num contexto atípico por conta da Covid-19. A primeira sessão deste segundo mandato de governação do Presidente Nyusi, e por conta disso, o ano passado, devia ter acontecido em março, se não me falho, não se realizou em respeito ao momento que o país atravessa, e neste momento, estando reunido condições mínimas, houve necessidade do Partido Frelimo reunir-se na sua quarta sessão para analisar vários instrumentos e relatórios internos, e não só por conta da responsabilidade que tem na governação. Basta recordar que a Frelimo é o partido reitor do Estado moçambicano, suporta o governo, há um conjunto de responsabilidade cujo soluções, boa parte, são debatidos a nível da base, a nível das instituições do Comitê Central, com vista a dar orientação ou rumo, porque não soluções dos vários problemas que afetam a sociedade moçambicana. Dizia aí muito bem, por exemplo, o Presidente da Frelimo, que por sinal também é o Presidente da República, tocou vários aspectos, entre os quais a questão do terrorismo na zona norte de Moçambique, a questão dos ataques da junta militar da Renamo na zona centro de Moçambique, o processo de DDR, o desenvolvimento ou ações de desenvolvimento do país e a luta contra a corrupção. São aspectos candentes que mexem com a vida de cada um de nós, cujo resultado ou reflexão interna que houve em sede da quarta sessão do Comitê Central, obviamente irá impactar quer na vida interna do partido, quer no governo, tendo em conta que a Frelimo neste momento suporta o governo de Moçambique. Daí que dizer que a sessão do Comitê Central não tem impacto, ou supostamente é uma música que começa a ser repetitiva, não sei até que ponto isso é verdade. Eventualmente, se levar ou tiver em linha de conta que foram os resultados, quer das eleições autárquicas de 2018 e de 2019, é o espelho daquilo que é a materialização da satisfação popular, sobretudo, se tiver em linha de conta, pela magnitude ou pela forma expressiva que em 2019, nas eleições presidenciais, legislativas, presidenciais e das assembleias provinciais, o povo moçambicano conferiu à Frelimo o poder de exercer esse poder, de dirigir a sociedade e a nação com toda a legitimidade que é conhecida. Portanto, aqui estamos face, por um lado, de uma reunião que visava fazer uma análise, uma introspecção, uma retrospectiva, analisar os relatórios internos do partido com vista aos novos desafios, tendo em conta o lema do Partido Frelimo que a vitória prepara, a vitória organiza-se, mas também analisar de forma profunda aquilo que são os grandes desafios do momento, sobretudo tem a ver com os impactos da Covid-19, que impacta na vida de cada um de nós, a questão do terrorismo no extremo norte de Moçambique, a questão da junta militar, o DDR e, por que não, a consolidação dos ganhos da democracia e da paz, condição sine qua non para que o país possa evoluir e desenvolver E se formos mais profundos, Julião Arnaldo, em relação ao pronunciamento sobre o terrorismo e instabilidade no centro, sempre que há aqui alguma novidade, algum posicionamento que toca a uma ação ou alguma recomendação mais clara ao Executivo de como é que tem que proceder depois daquela sessão? Bom, o que ficou claro é que há uma preocupação e essa solidarização, a solidariedade, queria dizer, do Partido Frelimo com o povo moçambicano e a necessidade do povo moçambicano juntar-se ao governo e aos órgãos do Estado no combate cerrado contra este fenómeno, quer dos ataques da junta militar na zona centro, quer
nos ataques dos terroristas em Cabo Delgado e, sobretudo, tendo em conta esses dois fenômenos, há um conjunto de pessoas que, por razão de insegurança, tiveram que abandonar as suas zonas de residências, criando uma situação de deslocado, que necessita de assistência humanitária. E há um reconhecimento claro de que Moçambique, apesar de todo o esforço que as forças de defesa e segurança têm mantido com vista a manter a paz e a estabilidade no país, há informações das quais que é necessário, e há um reconhecimento tácito em relação a isso, é necessário que a guerra ou o combate contra o terrorismo haja envolvimento não apenas dos moçambicanos como condição sine qua non e primário na defesa do Estado moçambicano, mas também o envolvimento de outros atores que podem ser países da região ou outros parceiros de Moçambique, desde que para tal obedeçam ou respeitem aquilo que são os princípios dos quais Moçambique não dispensa na condução destes processos. Julião Bernardo, por ser, portanto, o defensor desta camisola da Frelimo, vou colocar uma questão mesmo direcionada. Tem que ver com algum barulho relativamente às alas nesta sessão, a quarta do Comitê Central. Foi categórica a distribuição de alguns quadros que vão liderar as brigadas centrais de apoio às províncias. Esta movimentação numa altura em que já se contam dias para a realização do próximo congresso, que poderá também decidir qual vai ser a próxima figura que vai suceder, portanto, Filipe Nhonso, caso portanto, a Frelimo venha a ser vitoriosa nas próximas eleições. Sente que há aqui algum espaço para movimentações divisionistas no seio partidário? Essa distribuição feita e outros debates que muito bem creio que tenha acompanhado. Bom, em relação a esta questão que coloca, penso que até é extemporâneo, porque o presidente da Frelimo, no ato da abertura da quarta sessão do Comitê Central, teria chamado a atenção à necessidade de as pessoas que obviamente anseiam, havia expectativas ou criaram expectativas em relação que é normal, tendo em conta o que eu já dizia, o fato da Frelimo ser o diretor ou dirigente do Estado moçambicano, em relação à necessidade de se realizar essa sessão, porque as decisões a serem tomadas impactam na vida das pessoas, mas isso não pode de modo algum levar com que as pessoas possam querer fazer uma agenda da Frelimo. A agenda da Frelimo foi decidida em sede da Comissão Política, a agenda que foi levada à quarta sessão foi a agenda que foi debatida e foi aprovada ontem, e as várias moções de saudação e que nós assistimos são disso prova. Mais do que isso, é preciso dizer também que na Frelimo, apesar de haver o que é normal até em democracias, pessoas que pensam diferente, mas não existem aulas. Isso são aquilo que o próprio presidente já dizia, são agendas forjadas e que depois são disseminadas pela imprensa e, acima de tudo, e por aqueles que são opositores à própria Frelimo. Na Frelimo existe clareza naquilo que se pretende fazer, de tal sorte que os eventos da Frelimo são previsíveis. Sabe-se, por exemplo, cada 5 em 5 anos há eleições. E, obviamente, tendo a Frelimo mais de 4 milhões de membros, em função das necessidades e em função dos desafios que a serem impostos ou impostos, a Frelimo tem condições para escolher, dentro do naipe que tem dos seus membros, aqueles que podem melhor representar ou responder ao desafio do momento. Foi o que aconteceu ontem e foi público e notório de que a Frelimo, para o processo que se avizinha, porque na Frelimo é regra, depois de se anunciar os resultados das eleições, onde, por regra, ela é vencedora, inicia-se o processo para outras eleições. Não se espera que chegue a época das eleições ou nas vésperas das eleições para se organizar, a casa e, por isso, agora que se anunciou a realização do 12º Congresso, há a necessidade de reorganizar a máquina com vista a imprimir a nova dinâmica, que foi dito no discurso de encerramento, e não só revitalizar as bases rumo à vitória em 2024. Portanto,
A questão das supostas alas ou a questão de sucessão não se levantou neste debate, não se levantou nesta sessão, porque a Frelimo tem agenda clara. A agenda era muito clara em relação à quarta sessão. Agora que foi tomada a decisão de se convocar ao 12º Congresso, será lá onde serão marcadas as diretrizes para a eleição interna do novo candidato ou do secretário-geral ou do novo secretário, se esse for o entendimento dos membros do Comitê Central ou dos membros do Congresso. É o essencial, Julião Arnaldo. Vamos continuar a olhar para este debate, mas dinamizando a conversa para ouvirmos a seguir também Nelmar Figueiredo. O partido Frelimo, naturalmente, porque já vínhamos dizendo que é, portanto, o partido que está em frente do governo do dia, daí que algumas orientações são, portanto, tomadas em sede do Comitê Central e dos congressos que impactam na vida dos milhões de moçambicanos. Foi natural a discussão do Plano Económico e Social e do Programa Quinquenal do Governo, até porque estas já resultam do manifesto do Partido Frelimo, mas o fato do presidente do Partido Frelimo, que é também presidente da República, fazer o anúncio de algumas decisões como a marcação da sessão da Cimeira da dupla troika que vai resolver o terrorismo na província de Cabo Delgado, e este anúncio dos ataques à Vila de Palma, falou de ter havido uma tentativa de reocupação de Palma. Este anúncio foi feito na senda da abertura do Comitê Central. Haverá aqui algum espaço para debatermos até que ponto estamos a confundir os poderes, o fato do Presidente da República usar da sessão do partido para comunicar ações que têm que ver com o Governo. Se calhar é mais por aí. O que eu quero dizer quando eu digo é mais por aí? É que há momentos em que, na minha opinião, era mais fácil se o próprio Presidente da República ou o Presidente de um outro partido, vista a vitória, a eleição como Presidente do país, e que não acumulasse poderes, exatamente. Então, o recado ou o discurso dele nesse sentido não devia ser somente dentro do comitê, mas seria para a nação. Afinal de contas, ele ausentou-se para ir tratar de um assunto, exatamente, para ir tratar de um assunto de nível nacional. E quando volta vai dar as suas, não sei se seria um relatório da sua viagem dentro daquilo que é o comitê do partido. Então, a ausência de informação e esclarecimento em algumas posições acaba a mistura de acumulação de pastas. É difícil em algum momento saber separar esse tipo de situação, tanto dentro do partido como ele, chefe de Estado em si. Julião Arnaldo, quer comentar esta questão? Bom, eu penso que eventualmente deve estar a haver alguma confusão em relação aos anúncios que foram feitos em sede da parte central do Comitê Central. Se calhar é preciso voltar a lembrar aos telespectadores, aqueles que nos assistem neste momento, de que a Frelimo é o partido que suporta o governo. O governo neste momento, ou o objetivo do governo neste momento, ou em todos os momentos, é materializar o manifesto eleitoral que foi sufragado em 2019 e agora transformado em plano quinquenal do governo, e só isso é possível através do manifesto da Frelimo. E sendo verdade que a Frelimo é que suporta o governo, estando o presidente do partido, que por coincidência é presidente da República, deve ter um relatório do governo em relação ao seu manifesto e ao seu cumprimento, razão pela qual parte das soluções dos problemas deste país, enquanto a Frelimo for o governo que suporta o governo, faz sentido que seja analisada para poder encontrar as respostas ou ir ao encontro daquilo que são objetivos pelos quais a Frelimo prometeu ao eleitorado, na maioria das condições de vida, na questão da segurança e em todas as dimensões. Portanto, quando o presidente, usando o pódio do Comitê Central, fazendo anúncios daquilo que é
a ação governativa do governo que foi liderado não entra em contradição em algum momento. Portanto, é natural que isso aconteça, daí a razão que eu disse no início, o Partido Frelimo é o partido reitor, o partido dirigente, é o partido que neste momento é suportado, é o suporte do governo. Portanto, não há nenhuma contradição aqui. Pois bem, vamos segurar o pensamento para o próximo bloco, porque somos neste momento chamados a observar o nosso primeiro e único intervalo nesta noite de debate. Voltamos já já. Quando chegamos à nossa casa, queremos tudo à nossa maneira. A Sara faz sempre o jantar acompanhada pela novela e pelas notícias na TV e no telemóvel. Enquanto isso, o Benny vive colado ao tablet e ao seu programa preferido. A Princesa Xana adora usar o seu telemóvel para ver os desenhos animados. Já o Papai Nelton nunca perde um jogo da bola com as gravações da Box Vive Mais. Com o serviço Vive Mais da TV Cabo, a família vê televisão como quiser, quando quiser, porque cá em casa mandamos nós. Adere já em tvcabo.mz. Uma vez mais, boa noite. Esta é a segunda hora do Grande Fórum, programa de debate em torno dos temas de atualidade nacional. Vimos no segundo bloco os ecos da quarta sessão ordinária do Comitê Central do Partido Frelimo, que passou a revista a situação económica, política e social do país, mas também deliberou a marcação do seu 12º Congresso, que poderá acontecer em setembro de 2022 na cidade de Matola. Vamos nesta segunda hora olhar para outros temas de atualidade, atendente ao terrorismo na província de Cabo Delgado, com a total e condicionar a retoma às atividades e a questão da segurança na província de Cabo Delgado. Estes são ecos da ida do Presidente da República, Filipe Nunes, a República da França, e vamos fazer este tema versus o fato de ter sido convocada a Cimeira Extraordinária da dupla troika da ECDC, na qual Moçambique deverá decidir quais são os modelos de apoio, quando estamos numa altura em que se discute o fato de Moçambique não aceitar uma intervenção direta militar de forças externas no teatro das operações. Lançamos o debate aos nossos painelistas. Começo por si, Nelmar Figueiredo, do Movimento Democrático de Moçambique. Como é que podemos olhar para este condicionalismo da Total e afirmar de pé juntos que só volte às atividades e sim que as questões de segurança forem cauteladas na província de Cabo Delgado? O país já soma alguns prejuízos económicos com esta suspensão das atividades da Total. Estes são ecos da ida do Presidente da República em França, em que naturalmente manteve encontros para tentar namorar a multinacional para não abandonar o projeto LNG em Cabo Delgado. Bom, primeiro quero dizer o seguinte, é bom quando a Total afirma que não abandonam definitivamente os trabalhos e que vai voltar. Condicionado ou não a segurança é justo de um lado, porque foi dinheiro investido lá e é normal que eles
tenham essa imposição em relação ao assunto da segurança. Porém, de acordo com as negociações e as cláusulas contratuais, em que em algum momento os moçambicanos não têm acesso ao secretismo das cláusulas contratuais, é difícil tomar uma posição tanto para o governo como para a própria Total, porque há um secretismo das ditas cláusulas. Por que eu digo isso? Não é do conhecimento do povo, não é do conhecimento da própria Assembleia da República como tal, em que devia ser consultada em alguns momentos antes da assinatura de certos contratos, para, de certa forma, a Assembleia não vir fazer o papel de simplesmente consertar algumas desequalizações de certos contratos. Por que eu digo isso? Devido ao antigo histórico recém-passado, que é das dívidas ocultas, tivemos uma situação em que o assunto foi feito, depois a Assembleia veio ratificar e aprovar a situação. Então, é bom, porque afinal de contas temos irmãos que estão a sofrer todos os dias lá. Se calhar a imposição da segurança faça com que o nosso governo seja mais ágil nesse sentido e que essa situação possa se resolver o mais rápido possível, tendo em conta aquilo que são vidas a serem ceifadas em Cabo Delgado. É doloroso como moçambicana ver aquele tipo de situação, mulheres em situações que estão lá vistas, e espero de facto que o governo, como o MDM tem vindo a pedir já há muito tempo, para que aceite ajuda. Conforme disse o colega, em sede do comitê deles, foram lá abordados esses assuntos, já deviam ter sido ditos nesse comitê. Se calhar era isso que o povo moçambicano estava à espera, que fosse lá discutido a prerrogativa de saber que tipo de ajuda vamos pedir, a quem pedir, porque os dias vão passando, há uma morosidade na decisão. Se calhar seja um momento sábio, mas neste momento em que tu vês um irmão a definhar de fome, sem casa, tu achas que há morosidade em querer resolver o assunto. Há perdas irreparáveis economicamente, mas é difícil restituir uma vida quando a Total pode voltar a qualquer momento. Agora, resta saber se a Total está a impor o fato da segurança em Cabo Delgado simplesmente pela segurança ou para poder ter uma renegociação do contrato. Ficou essencial. Vamos ouvir Julião Arnaldo em torno deste tema e suspensão da atividade da Total, agora, portanto, condicionada à retoma a questão da garantia de segurança e, portanto, o facto do Presidente da República ter ido à França tentar namorar, mas portanto, houve aqui alguma garantia de que a Total não abandonou definitivamente o projeto, aqui não há algum sinal de abandono. Bom, primeiro eu fico preocupado pela forma problemática como o moderador do programa coloca na questão, porque se tivermos recordado, depois dos ataques à Palma, a Total emitiu um comunicado de imprensa onde esclarecia o que efetivamente iria acontecer. Falava de suspensão e não o abandono do projeto. Primeiro, esse é o primeiro aspecto a ratificar, penso eu. O segundo tem a ver com a questão da ida do presidente Filipe Nyusi à França. Dizia, passo a citar, para tentar namorar a Total com vista a não abandonar o projeto. É preciso chamar a atenção de que o Presidente da República foi à França não para namorar a Total. Foi à França a convite do seu homólogo francês, o Presidente Emmanuel Macron, para participar numa cimeira sobre financiamento das economias africanas, que resulta do incumprimento ou da incapacidade das economias africanas ou dos países em via de desenvolvimento a cumprir com o seu serviço da dívida. Portanto, esta era uma oportunidade que a França encontrou para reunir os países, sobretudo francófonos, o país que a França foi colônia, e que Moçambique e Angola foram os dois países estranhos na região da francofonia, que foram convidados para fazerem parte desta agenda
internacional com mediação da França. Portanto, aqui há duas questões que devem ser logo a partida serem esclarecidas, que é a questão do abandono... Vamos ter objetivos, Arnaldo. Mas é importante clarificar isso, porque perpetua-se várias vezes essa informação pode ser verdade, o que não é. O mais importante é preciso dizer que da visita que o chefe de Estado fez para a Cimeira sobre o financiamento das economias africanas, à margem disso, teve encontros com a Total, a Technip, que é uma das empresas que faz a contratação da Total, com vários chefes de Estado e de Governo, com vista não só a reforçar os laços de cooperação e de amizade, mas também abordar a situação do Cabo Delgado. Obviamente, discordando com aquilo que a colega dizia em relação à necessidade de Moçambique a aceitar a ajuda da comunidade internacional, é de chamar a atenção, mais uma vez, que o Presidente voltou a repetir, quer na França, depois da visita, deu uma conferência de imprensa longa, em que explicou com detalhe aquilo que foi a visita, mas também, em sede da quarta sessão do Comitê Central, chamou a atenção que Moçambique nunca recusou receber ajuda, seja de que país fosse. O que Moçambique sempre condicionou é que os países que quisessem ajudar o Moçambique devessem nos dizer de que modelo, de que maneira ou de que forma, e indo ao encontro daquilo que é a matriz que o Estado moçambicano traçou para o tipo de ajuda precisa. Vale a pena lembrar daqueles que nos assistem de casa neste momento que em outubro do ano passado, se a memória não me falha, o governo de Moçambique emitiu duas cartas, uma para a SADC, a outra para a União Europeia, onde fazia uma cartilha daquilo que são as necessidades do Estado moçambicano face à dificuldade ou à fragilidade que tinha dentro do próprio exército. E vale a pena também lembrar que, recentemente, o ministro da Defesa, o Presidente da República, reafirmaram o fato do exército moçambicano, nos últimos 30 anos, ter sido desinvestido. Daí que há necessidade de ter uma maior formação para fazer face ao novo tipo de ataque que Moçambique está a sofrer, que é o terrorismo, a questão da logística, do equipamento e da assistência humanitária. Portanto, a visita do chefe de Estado da França não visava essencialmente namorar a Total. A Total é um dos objetivos que foi encontrado no caminho, mas também procurar soluções para o problema de Cabo Delgado, sim, mas essa solução estava dentro de um pacote que era a Cimeira sobre o financiamento das economias africanas. De todas as formas, Julião Arnaldo, esta questão acabou sendo um dos pratos fortes da ida do Presidente da República e a França, que é a reconhecer, mas vamos olhar essencialmente para a questão dos apoios. O Presidente da República disse este final de semana que Moçambique convocou esta semana da dupla troika da SADC, que vai discutir esta questão das modalidades de apoio que Moçambique quer ou não quer receber, ou vai ou não receber, para portanto, o combate ao terrorismo na província de Cabo Delgado. Já é sabido a esta altura que Moçambique ou as forças de defesa e segurança recebem apoio em treinamento, a formação e alguma logística para as forças de defesa e segurança. O que está na mesa do debate a esta altura é a intervenção militar, direta ou não, no teatro das operações. Para si, a marcação deste Congresso poderá dar alguma luz verde, ou esta cimeira poderá dar alguma luz verde a uma intervenção direta de militares estrangeiros em Moçambique? Bom, aí está. Há dois dados que trouxe agora a debate. Primeiro é reconhecer que Moçambique já recebe apoios de determinados países amigos ou parceiros de Moçambique no que diz respeito à formação. Posso já enumerar, por exemplo, Portugal e Estados Unidos, que significa toda a narrativa que é criada em torno da aceitação ou não aceitação, é mais uma vez uma falácia, uma teoria militar direta, Julião Arnaldo. A intervenção militar direta, mais uma vez voltando ao discurso do chefe de Estado na França e agora na quarta sessão, chamava a atenção para que ela não pode acontecer porque as pessoas querem que seja uma intervenção direta sem medir as consequências dessa intervenção direta. Segundo, entre os Estados há um conjunto de mecanismos que são necessários respeitar, incluindo aquilo que o Estado moçambicano pede, para salvaguardar interesses do Estado moçambicano presentes e futuros.
porque daquilo que nós compreendemos e aquilo que tem sido o trabalho feito por várias organizações de sociedade civil, da imprensa moçambicana e internacional, é no sentido do Estado moçambicano aceitar a ajuda, seja até de pessoas que, sem conhecer as condições e a modalidade que isso pode vir a acarretar para o Estado moçambicano. E nós temos exemplos a nível do continente africano e do mundo de presença de tropas militares estrangeiras que hoje, até hoje não é a solução, e pelo contrário, estão a encarecer ou endividar cada vez mais aqueles estados sem ter a solução desejada. Portanto, o que o Estado moçambicano defende, o que também nós defendemos, é que dentro das soluções que forem apresentadas por aqueles que têm interesse em ajudar o Moçambique, o Estado moçambicano e o governo em particular irá analisar aquela que melhora a solução e risco oferecer ao Estado moçambicano, ainda que consciente da necessidade imperiosa ou urgente de se encontrar uma solução com vista a resolver o problema de Cabo Delgado. E esse problema a ser de Cabo Delgado, nada nos garante que a entrada de 20 mil soldados da SADC, 20 mil dos Estados Unidos irá resolver, porque o exemplo no mundo não falta, e que a prova disso é que o Iraque, a Síria, e aqui no Congo, que tem mais de 50 países na MONUSCO, a guerra dura mais de 22 anos. Neumar Figueiredo, vamos olhar para as hipóteses que estão na mesa. Há vozes que apontam que uma intervenção direta militar de portanto, forças estrangeiras pode, em algum momento, implicar hipotecar recursos. Estou a citar alguns dizeres na esfera pública. Há quem aponta que uma intervenção direta de militares estrangeiros no teatro das operações pode colocar Moçambique neste, portanto, mercado de guerras, a olhar para outros países com recursos e que terão aceitado a intervenção de forças estrangeiras, mas há quem aponta, até inclusive o Executivo já o fez em tanto vários pronunciamentos públicos, que nenhum Estado pode combater o terrorismo de forma isolada, daí a necessidade de reforço portanto, de apoios externos. Como é que olha para essas hipóteses? Qual é para si o caminho mais saudável a tomar? O caminho mais saudável a tomar é salvaguardar o bem-estar dos moçambicanos. O que implica salvaguardar o bem-estar dos moçambicanos? O meu colega se calhar vai dizer que a dona Nelma gosta de bater na mesma tecla, porque já se passam 3 anos em que estamos nesse vai e chove e não molha. Já se passam 3 anos e eu não me lembro de nenhuma vez, senão dessa vez a França, que o presidente aparece a reconhecer que há uma necessidade de ajuda. E quando eu digo que o MDM o fez sim em sede do Parlamento, em discursos do chefe da bancada, o engenheiro Lutero Simão, o fez sim, e o fez várias vezes ao longo dos 3 anos. Há uma necessidade, e foi bom, eu disse isso e volto a reiterar, foi bom que o presidente, mais uma vez lá na França, reconheceu, porque aqui em Moçambique eu me lembro dele várias vezes pôr em causa a soberania do Estado. Mas em nenhum momento ninguém quis isso. Nós não podemos ir para fora, para os vizinhos que sofreram a mesma coisa que estamos a sofrer nesse momento e tirar exemplos negativos, quando é possível ter exemplos positivos. De facto, ninguém consegue vencer o terrorismo sozinho. O apoio logístico é o apoio que vem vindo a ser pedido porque é aquele que é mais fácil usurpar no momento da desorganização. A formação é bem-vinda, mas temos que ver, e ele como presidente tem o seu grupo, o seu arsenal para ajudar melhor a compreender e fazer a comparação positiva de pessoas que passaram dos países que passaram pela mesma situação que a nossa situação triste que estamos a passar neste momento, que é para de melhor situação, de bom grado, sair-se dessa situação. Por que eu digo isso? Pediu-se apoio da logística, que era para apoiar
os nossos militares e irmãos que têm vindo a acabar, como o colega disse, volto a reiterar, por acaso não estávamos preparados para isso e nenhum país está preparado para o terrorismo. Então eu acho que se já aparece uma organização a insinuar que o apoio logístico tenha vindo lá em forma de alimento e há irmãos nossos com má intenção a usurpar da pouca ajuda que as pessoas lá têm, então eu acho que o foco do apoio logístico e terminar por ali e na formação neste momento não é eficaz. Não é eficaz porque já se passam 3 anos e nós não sabemos para onde isso vai. Então é a favor de que o governo deve adotar um modelo em que há uma participação direta no teatro das operações forças estrangeiras? Saber pedir ajuda é um ato de maturidade. Quando eu não consigo resolver alguma coisa, eu tenho que saber pedir ajuda. E não é possível que, apesar do exemplo da Síria, como disse cá o colega, há países que conseguiram sobreviver ao terrorismo e com ajuda, não o fizeram sozinhos. Moçambique não será um caso à parte pedindo ajuda. Mas qual seria o país? Poderia apontar um exemplo? Leonardo, qual é o seu posicionamento em relação a estas variáveis que colocamos agora à mesa? A questão de possível hipotecação dos recursos minerais, a questão de possível ameaça à soberania, mas também este fato de Moçambique assumir que não é possível combater o terrorismo de forma isolada. A questão de hipotecar recursos naturais ou minerais é uma narrativa nova que está-se a criar em relação à tentativa de justificar uma suposta narrativa sobre a necessidade de Moçambique aceitar a todo preço a entrada de soldados de outros países. Volto a reiterar que Moçambique, em momento algum, recusou-se a aceitar apoios de países vizinhos, amigos ou aqueles que têm interesse em combater o terrorismo, reconhecendo que o terrorismo é um mal global que não se combate sozinho. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, o que Moçambique exigiu e vai exigir sempre, é que quem estiver disponível para apoiar Moçambique deve ser de forma muito clara, dentro dos mecanismos que orientam os vários governos do mundo, dizer de que forma que Moçambique, o país em referência, pretende ajudar Moçambique. E caberá a Moçambique, em última análise, tomar a decisão que lhe convém ao encontro daquilo que... Acho que o discurso que o Sr. Estado faz na recepção dos embaixadores devia ter de ser gravado para todos e repetido todas as vezes. O que acontece é que muitos países que dizem que querem apoiar Moçambique nunca o fizeram de forma direta. O que fazem é enviar ministros de recado ou usar a imprensa internacional ou nacional, passando a imagem de que pretende ajudar Moçambique. Quem quer ajudar Moçambique neste momento, há países concretos, já foi enumerado aqui, volto a enumerar: Portugal, Zimbábue, Ruanda, Tanzânia, em colaboração com Moçambique, estão lá no terreno a fazer. Volto a dizer mais: a solução militar só poderá ser avançada se houver evidências de que a estratégia, os argumentos apresentados parecem razoáveis para resolver o problema de Moçambique. Fazendo uma correção que o colega dizia, a questão de logística, a logística não é alimentar para ser desviada. Falamos de logística do ponto de vista militar. Equipamento militar, aviação, navios, o controle aéreo, a distância, portanto, tecnologia e, acima de tudo, a troca de inteligência entre os Estados é fundamental para vencer o terrorismo. O terrorismo não se vence com guerra convencional de armas, não se vence. Volto a dizer, nenhum país venceu o terrorismo com guerra de armas, com entrada de militar estrangeiro num outro país. O terrorismo é vencido usando inteligência, usando tecnologia, resolvendo os problemas que eventualmente naquela região, naquele país, podem contribuir ou podem facilitar para o rápido crescimento do terrorismo. Fala-se, por exemplo, em Cabo Delgado, na zona norte de Moçambique, que um dos problemas que é levantado é a questão da falta de emprego, da falta de desenvolvimento, da falta de desequilíbrio. Então, a solução do terrorismo tem que ser conjugado, integrado. Apoio, sim, e a inteligência dos países da região ou internacional, com capacidade de experiência para tal, a formação e de um exército com capacidade para fazer isso, também respondendo
com iniciativas econômicas, sociais, que visem diminuindo aquilo que são os problemas que levam alguns jovens a aderir ao terrorismo. Estamos a correr contra o tempo. Nelmar Figueiredo tem 1 minuto para contrapor alguma coisa relativa a este teatro das operações. O Julião Arnaldo colocava aqui na mesa o fato de o terrorismo não... Quer dizer, se é possível combater o terrorismo, não apenas recorrendo à guerra, mas também olhar para apoio às comunidades. Se olharmos para o contexto moçambicano, vamos ver que há muitos jovens que engrossam as fileiras dos insurgentes, devido à situação de, portanto, pobreza. Exatamente. Eu não sei se vamos passar aqui no rebate, mas o tempo já se foi. Em relação ao que o colega rebatia, o que eu falei, se eu falei de apoio logístico, é que a única logística que até agora foi aceita, além da parte militar, porque se punha em questão a causa da soberania do país, é que eu sei que até temos vindo a receber apoio de ONGs e de outras organizações de bom grado lá em Cabo Delegado. Então, o que eu sei é que foi essa ajuda que até agora foi aceita. Porque em primeiro, anos atrás, o presidente não aceitava a questão da ajuda, porque impunha a situação da própria soberania. E várias vezes houve em sede pública em que as pessoas questionavam a soberania só é cá trazida quando se trata das pessoas que estão a sofrer lá em Cabo Delegado, mas quando se trata de ir buscar ajudas e situações desonestas com o próprio povo, não se põe em causa a soberania. Estamos mesmo a correr contra o tempo, serei obrigado a interromper este debate. Agradecer aos meus panelistas pela presença. Julião Arnaldo, entendo que estava para contrapor, mas vamos a reservar para o próximo, o próximo debate, próxima segunda-feira às 20h30. Hoje olhamos para os ecos das decisões e debate em sede da 4ª sessão ordinária do Comitê Central do Partido Frelimo. Olhamos para esta convocação da cimeira da dupla troika agendada para esta semana, de acordo com o anúncio feito pelo Presidente da República, mas também olhamos para a suspensão das atividades e da Total, cuja retoma está condicionada à questão da segurança na província de Cabo Delgado. Agradecemos o carinho da sua audiência e renovamos o compromisso para a próxima segunda-feira às 20h30. Boa noite.